Marcos capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Recomendo a você que leia o Evangelho de Marcos, né? Nós já falamos isso aqui em outro momento, tanto eu quanto o pastor Ramsés. Quanto mais familiarizado você tiver com esse texto, melhor será a sua compreensão, a sua facilidade para acompanhar as ministrações e entendendo aquilo que está registrado nesse livro tão importante, amém? Capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim, de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, que será pregada, que o teu Espírito Santo possa falar a cada um desses corações aqui presentes, inclusive o meu, e que por graça e por misericórdia o Senhor nos ajude a viver aquilo que nós aprenderemos com a tua palavra. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, durante o ministério público de Jesus, que durou 3 anos, ele enfrentou bastante oposição religiosa. Se você ler Mateus, ou Lucas, ou João, você vai perceber isso. Isso também está presente aqui no Evangelho de Marcos. Quando Judas Iscariotes vende Jesus por 30 moedas de prata, quando Jesus é pego, é preso, o texto diz que quem prendeu Jesus foram os principais sacerdotes, alguns escribas e também alguns anciãos. Então eles eram religiosos. Jesus foi capturado, Jesus foi preso pelos religiosos, que logicamente estavam acompanhados de soldados, de guardas, né? Mas quem estava chefiando a perseguição a Jesus eram os religiosos. Isso está lá no capítulo 13 ou 14 de Marcos e também nos outros capítulos dos outros evangelhos. O capítulo que nós lemos aqui, especialmente no sermão que foi pregado a semana passada, fala sobre a cura do paralítico, né? Alguns homens levaram ali um homem que estava enfermo, que não podia andar. Eles descem aquele homem pelo telhado da casa onde é que Jesus estava, e Jesus cura aquele camarada. E o texto diz que os fariseus, que os religiosos, eles ficavam vendo aquilo, e depois de eles terem ouvido Jesus dizer que ele perdoaria os pecados daquele homem, eles ficaram imensamente contrariados, e eles começaram a questionar e a criticar Jesus no próprio coração. Eles não esboçaram num primeiro momento palavra alguma, mas eles pensaram, como é que esse camarada pode ser tão pretensioso ao ponto de dizer que perdoa pecados? Somente Deus perdoa os pecados. Esse aí é um ser humano, ele é um homem de carne e osso, eu estou de frente com ele, como é que ele perdoa pecados? E Jesus então, conhecendo aquilo que estava no coração daquele homem, disse para eles, o que é mais fácil? Dizer para esse homem aqui, levante e ande, ou que os pecados dele estão perdoados? Então você percebe que aqui começa essa relação de oposição que Jesus sofre dos religiosos. Vire a página da sua Bíblia, vai lá para o capítulo 3 de Marcos. Nós ainda vamos chegar nesse texto, mas eu só quero mostrar para vocês um detalhe que aparece nele. Capítulo 3, versículo 6, diz assim, os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então você percebe que desde o começo do ministério, Jesus teve de lidar com a oposição dos religiosos. E lá no comecinho eles já estão tramando como é que eles podem matar Jesus. Jesus está realizando curas,
muitas pessoas estão ao redor de Jesus e eles não gostam disso. Jesus vai ganhando seguidores, eles vão ficando incomodados com isso, e eles têm a brilhante ideia: a melhor forma da gente acabar com esse camarada é matando ele. Então vamos procurar a melhor ocasião para matá-lo. Então Jesus conviveu por 3 anos com esse tipo de oposição, né? Isso mostra um pouco daquilo que o profeta Isaías fala sobre Cristo, como Cristo sendo o servo sofredor, que é a temática dessa série de mensagens que a gente está ouvindo domingo a domingo. Marcos fala de Cristo como sendo o servo sofredor, e o sofrimento que ele experimenta não é apenas o sofrimento vicário, mas é o sofrimento da encarnação, da oposição, do enfrentamento dos religiosos com relação a Jesus. E esse texto então explica para nós algumas coisas, inclusive um pouco dessa oposição que Jesus está recebendo desses homens religiosos em Israel. Primeira coisa que o texto mostra fala sobre a multidão e o ensino de Jesus. O versículo 13 diz assim, de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. De novo, então, significa que ele já tinha ido pelo menos uma vez, né? Se você voltar uma página para trás, o capítulo 1, versículo 16 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores, e lhes disse: venham comigo, eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Mais à frente encontrou Tiago e João, seu irmão, e também os chamou para que deixassem a rede e pudessem segui-lo. Quando Jesus chama os primeiros 4 discípulos, ele chama esses homens exatamente na beira do mar, que na verdade não é mar, né? É o lago de Genezaré, é o mar da Galileia, é um rio de água doce, mas que é denominado como sendo mar, um lugar extremamente importante para Israel, tanto naquela época quanto até mesmo atualmente. O capítulo 2, Jesus se volta para aquela região geográfica. Jesus vai novamente à região onde ele já tinha estado. E o texto diz que junto dele se ajuntou uma multidão, e elas ficaram próximas a ele, e ele ensinava essas pessoas. Então, o primeiro ensino do texto fala sobre a relação que Jesus estabelece com a multidão. E multidão, irmãos, não tem rosto nem nome. Multidão é simplesmente multidão. Na multidão, as histórias pessoais, elas são silenciadas, elas são caladas. Quem estava lá? Não sei, era uma multidão. Não importa se estava lá o Pedro, o João, o Joaquim, o Antônio, a Maria, a Esther, não importa, era uma multidão. Não tem nome, não tem história. A multidão consegue ser maior do que as individualidades, do que as histórias pessoais. A multidão silencia cada uma das pessoas que fazem parte da multidão. É uma coisa um tanto estranha isso, né? E o texto diz que Jesus é seguido por uma multidão. A gente não sabe que tamanho tem essa multidão, a gente não sabe se tem mais homens ou mais mulheres, a gente não sabe se são homens de tal jeito ou de tal jeito, ou mulheres de tal jeito ou de outro jeito, a gente não sabe. A gente sabe que é uma multidão, ou seja, é um grupo grande de pessoas, tão grande que não pode ser contado à vista, não dá para você ter noção. Eu olho aqui para vocês, eu tenho noção, aqui deve ter 80 pessoas, 90 pessoas talvez, dá para ter uma noção superficial. Mas se fosse um grupo de 1.000, 2.000 pessoas, eu não teria essa noção, eu diria que é muita gente, mas eu não consigo mensurar, eu não consigo ter ideia de quantas pessoas estariam presentes. O texto fala que é uma multidão. E se a gente vai percorrendo os relatos de Marcos, nós conseguimos perceber quem são essas pessoas que estão fazendo parte dessa multidão. Capítulo 1, versículo 28, eu queria que você me acompanhasse, diz assim, Jesus cura um homem endemoniado, né? Na verdade ele liberta esse homem endemoniado, é a primeira cura relatada por Marcos, e o versículo 28 diz assim, Marcos 1, 28, e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. O texto mostra para nós aqui que Jesus
se tornou muito conhecido na Galileia, em função de uma cura, de uma libertação que ele realizou com relação ao homem que estava sendo possesso por Satanás e sofrendo terrivelmente. Depois do versículo 33, o texto diz que depois do pôr do sol, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, que estava enferma também, com febre acamada, e as pessoas, e o texto é enfático em dizer que toda a cidade, né, é uma expressão metafórica para mostrar quantas pessoas haviam procurado Jesus. Eu não creio que seja literalmente toda a cidade, mas o texto está mostrando que era muita gente. Talvez seja toda a cidade, porque as cidades eram pequenas, não eram como cidades agora de 200, 300 mil habitantes. Mas de qualquer forma, o texto está mostrando que é muita gente. O versículo 33 diz: toda a cidade estava reunida à porta da sua casa. Bom, o versículo que nós lemos anteriormente diz que ele ficou conhecido em toda a região. Agora diz que toda a cidade está procurando por ele. Depois o versículo 45, do mesmo capítulo, depois dele ter curado um homem leproso, o versículo diz assim: mas ele, tendo saído, começou a proclamar muitas coisas. Está falando do homem que recebeu a cura, e começou a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Você está acompanhando o raciocínio de Marcos? Olha quanta gente está sabendo da existência de Jesus e está correndo atrás de Jesus. O capítulo 2 fala da cura de um homem paralítico, e quando chega no versículo 2, o texto diz assim: muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Aí então a gente chega no versículo 13, que é o que nós lemos. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Eu não tenho coragem de afirmar quem é essa multidão, mas eu tenho coragem de supor quem é essa multidão. Essa multidão me parece ser todas aquelas pessoas que ficavam encantadas com o poder de Jesus sobre o corpo humano, sobre as doenças, sobre as mazelas humanas. E eles tinham visto Jesus curar leprosos, eles tinham visto Jesus libertar pessoas possessas, eles tinham visto Jesus curar paralíticos, eles tinham ouvido falar sobre Jesus ter curado a sogra de Pedro, eles trouxeram todos os seus doentes à porta da casa onde Jesus estava naquela ocasião, e eles agora estão fascinados com aquilo que Jesus é e com aquilo que Jesus faz. Então, em poucas palavras eu diria para vocês que essa multidão é aquela multidão que ficava fascinada com os milagres, que ficava fascinada com as curas, com o grande poder de Jesus sobre o reino das trevas e sobre as adversidades humanas. Jesus não chama esse povo de interesseiro. É curioso isso para mim, porque particularmente, eu já disse isso muitas vezes, a multidão que seguia Jesus era uma multidão de gente interesseira, que gostava dos milagres, que gostava das bênçãos, que gostava de uma vida melhor. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu confesso para vocês que hoje, olhando para Marcos, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa multidão. Essa multidão é uma multidão de gente que está exposta às questões difíceis da vida, e que naturalmente buscam sair dessas situações difíceis. É um movimento natural da vida. É um movimento natural, com as suas exceções, né? Quando o ser humano fica adoecido, às vezes esse movimento que eu estou chamando de natural não é tão visível, não é tão percebido, mas em situações de adoecimento, de exposição a sofrimentos intensos. Mas talvez de forma um pouco mais genérica, um pouco mais ampla, eu diria que é quase que inerente a nós
É quase que natural para cada um de nós buscar ficar bem em qualquer situação da vida. A gente sente fome, a gente procura alguma coisa para comer para matar a fome. A gente sente sono, a gente procura dormir para o sono ir embora. A gente sente cansaço, a gente procura um chuveiro para tomar um banho quente, para descansar o corpo e depois deitar e descansar. A gente procura resolver os nossos dilemas quase que naturalmente na vida. Então essa multidão está indo atrás de Jesus porque eles estão de algum modo incomodados com a vida que eles estão vivendo e eles estão encontrando em Jesus a oportunidade de ter uma vida diferente. E os outros evangelistas vão dizer que Jesus é um homem cheio de compaixão, ele é um pastor cheio de amor, cheio de cuidado pelas pessoas, e ele simplesmente recebe essas multidões, acolhe essas multidões, e antes de julgá-las, ele as ensina. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. A pergunta que fica no meu coração e que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: o que você oferece a uma multidão que vive ao seu redor? O que você realiza para uma multidão que vive ao seu redor? Cada um de nós aqui, pelo menos, conhecemos aí facilmente de 300 a 400 pessoas. Se você tiver um papel, uma caneta e começar a numerar quem são as pessoas que você conhece, eu tenho certeza que em 20 minutos você enche um caderno com 300 nomes, dando risada. Porque quanta gente a gente conhece? Na igreja, no trabalho, na vizinhança. É muita gente. Você quer ver como o negócio é difícil? Vai fazer a festa de aniversário do seu filho. A hora que você vai pôr no papel quem você convida, você fala: meu Deus do céu, eu preciso fazer menos amigos. Você fala: é muita gente, o que eu faço? Não dá. Em tom de brincadeira eu estou dizendo isso, né? Mas quero mostrar para vocês o quanto a gente está cercado por tanta gente. De muitos credos, de muitas realidades, que viveram experiências completamente diferentes e outras similares, parecidas, cada um de um lugar do país ou até de outros lugares do mundo. É uma multidão que cerca a gente. O que a gente oferece para uma multidão que nos cerca, irmãos? Se nós somos cristãos, na concepção de que somos pequenos cristos, o que nós, pequenos cristos, o que você, pequeno Cristo, oferece para as pessoas que estão ao seu redor? Jesus, além de lidar com as necessidades das pessoas, com as necessidades da vida mesmo, a cura, isso, aquilo outro, ele também oferecia aquilo que era uma necessidade espiritual, que é denominado na Bíblia como ensino, como instrução, como orientação. Em outras partes aparece como pregação. Ou seja, Jesus se compromete tanto com aquilo que as pessoas buscam, mas também com aquilo que as pessoas precisam, mas não buscam. Ele não faz uma coisa só e não outra, ele faz as duas coisas. Cristo nos chamou para termos um coração sensível e para tratarmos as pessoas não com hostilidade, não com julgamento, não taxando-as disso ou daquilo, mas para enxergarmos em cada pessoa uma pessoa que pode, inclusive, estar sofrendo e procurando uma saída para a sua situação, talvez. Jesus é muito sábio e é muito cheio de amor, até mesmo para lidar com uma multidão que procura os seus milagres. Que você possa, à semelhança do seu Senhor, do seu Cristo, buscar no Espírito Santo esse coração cheio de graça e de misericórdia para lidar com esse mundaréu de gente que vive ao redor de você. Amém? Segunda coisa, o texto fala sobre Jesus e Levi. O versículo 14 diz assim, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me.
Ele se levantou e o seguiu. Achava-se Jesus à mesa na casa de Levi. Agora o texto não fala mais da relação de Jesus com a multidão, mas fala de uma relação específica que acontece ali. É Jesus e um homem chamado Levi, que no Evangelho de Mateus é chamado de Mateus, que é um dos 12 apóstolos, e que inclusive é um dos 4 evangelistas que escreve o livro de Mateus. Esse camarada é um publicano, ou seja, ele é judeu, mas ele trabalha para o Império Romano. O Império Romano naquela época havia conquistado muitos países, muitas regiões, e como sempre, era um império, como todo império é, tirânico, né? Abusivo, autoritário. Ele, à base da força, conquistou Israel e tributou Israel, fez com que Israel pagasse para ele dinheiro. E o imperador, ou os imperadores, que era um grupo enorme de homens, normalmente muito perversos, no sentido de sem amor mesmo pelas pessoas, eles alistavam judeus para trabalharem para eles, o império. Os publicanos, eles não eram bem vistos pela sociedade onde eles estavam inseridos. Imagine que um judeu trabalhava para um imperador, e ele então cobrava o imposto, né? E era muito natural, era frequente que o publicano cobrasse, por exemplo, o dobro ou o triplo do imposto. Então aquilo que era do Estado ia para o Estado, mas aquilo que não era do Estado ia para o bolso dele. Você já ouviu falar alguma coisa tipo assim, nota fria, alguma coisa nesse sentido assim? Esse negócio é bem antigo, sabe? O negócio custa 50 mil, na nota vem 200 mil, esse negócio é muito antigo. É você e eu que muitas vezes não conhecemos a história, mas os homens que nos governam, para nossa infelicidade, conhecem a história e repetem ações antiguíssimas. Os publicanos faziam isso. Eles pegavam aquilo que era devido ao império e cobravam o excesso, e aquilo que era o excesso ia para o bolso deles. É por isso que Zaqueu era riquíssimo e falou que devolveria 4 vezes mais aquilo que ele tinha defraudado. Zaqueu era um publicano, e um dos apóstolos de Jesus era um ex-publicano. Ou seja, tudo indica que Mateus era um camarada afortunado de forma ilícita. E Jesus então encontra esse camarada, né? Lembrando que Jesus está revisitando aquela região, ele já havia estado ali, portanto, possivelmente, o pastor Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, diz que possivelmente Levi já havia visto Jesus e até se deparado com os milagres de Jesus, já que Jesus era muito conhecido até esse momento do texto, já que as pessoas vinham do mundo todo, né? Forma de falar, da região vizinha inteira para procurar Jesus e para conhecer Jesus. Jesus encontra esse camarada, Jesus sabe da vida desse homem, sabe o que ele faz, sabe como ele é percebido pelas pessoas que vivem ao redor dele, e Jesus simplesmente diz para ele assim: me siga, me siga. Mateus se levanta e segue Jesus, e Jesus vai até a casa de Mateus, até a casa de Levi. Ele está dando ali uma janta, um almoço, né? Possivelmente é uma forma dele honrar Jesus e dele se despedir daquela vida que ele estava deixando, né? Ele tem ali muitos amigos de profissão, muitos publicanos estão na casa dele. Sabe aquele churrasco que você faz quando aposenta, né? Quando recebe a promoção? É mais ou menos isso que Zaqueu está fazendo. Deu um churrascão em casa e convidou meio mundo, e Jesus foi convidado para participar daquela refeição. Ele vai à casa de Levi partilhar daquele momento. E no contexto do Oriente Médio, e o antigo Oriente Médio, né, que é o mundo bíblico, fazer refeição com alguém é sinal de aliança, de comunhão, é sinal de proximidade, de amizade. Sempre que você lê na Bíblia que as pessoas estão fazendo refeições na mesma mesa, é o modo da Bíblia dizer que aquelas pessoas são próximas.
são próximas. É um jeito diplomático, às vezes, dos reis, dos governantes estabelecerem contato e relação com as pessoas, mas é também um jeito comum das pessoas simples viverem próximas de quem elas prezam. Tem muito texto da Bíblia que fala das pessoas sentadas à mesa participando das refeições. Se você buscar na sua memória, você vai lembrar de muitos, de diversos. Era inclusive um sinal de hospitalidade. O texto está mostrando aqui o quanto Jesus está tornando público o fato de que ele não tem problema em andar com um publicano. Ele não tem problema de ir na casa de um publicano. Ele não tem barreiras em sentar à mesa com Levi e participar da refeição com Levi na mesma mesa em que Levi está sentado. O texto parece que é sequencial. Jesus acolhe a multidão, agora Jesus acolhe Levi. É curioso isso aqui, irmãos. Como é que você trata, ou como é que você se porta? Não estou dando lição de moral em ninguém, nem ensinando normas de boas condutas. Pregação do Evangelho não tem a ver com essas coisas. Mas pregação do Evangelho transforma o coração e de algum modo muda quem a gente é para as relações que a gente experimenta na vida. Então, por isso que eu pergunto para você, como é que você trata ou lida com as pessoas que são muito mal vistas por um grupo X de outras pessoas? Jesus está diante de um publicano que não era aceito, que não era bem visto, que não era bem quisto. E simplesmente Jesus sabe o que é que ele tem que fazer com a vida dele. Ele não reproduz aquela perspectiva. E se você analisar da perspectiva das pessoas, é até compreensível o que elas faziam com relação aos publicanos. Elas eram lesadas, então elas não gostavam deles. É natural essa reação. Se você entender essa lógica, você entende por que elas sentem o que elas sentem. Acontece que no Evangelho, qualquer lógica, qualquer perspectiva humana, ela precisa sempre se submeter à perspectiva do Evangelho. Jesus sempre dizia: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo para vocês o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo para vocês o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo para vocês o seguinte. Jesus até entende as razões, ele até entende a lógica do nosso pensamento, mas ele diz: é assim que você pensa? Mas é assim que você deve pensar. Ele até entende, porque ele é muito compreensivo, ele perscruta a mente e o coração. Só que ele sempre diz para a gente assim: quem que é o Senhor aqui da história? É você ou sou eu? Nessa relação aqui, quem que é o patrão? É você ou eu? Nessa relação aqui, quem é o Criador? É você ou eu? Jesus nos ensina muito. Inclusive, ele está simplesmente escolhendo os apóstolos que ele queria ter como sucessor, né? Coisa boa, né? Sabe o menino quando é criança? Geralmente o menino gosta muito de futebol, né? Se é bom ou ruim é outra história, mas gostar geralmente gosta. Aqui na igreja tem uns homens bons de bola que vocês não têm noção. Tem uns, eu não vou falar porque eu não sou fofoqueiro, mas vai assistir o jogo que você vai ver. Tem uns ali, meu Deus do céu, inclusive eu. Muito bom de bola. O moleque quando é ruim de bola e que ele é o dono da bola, que ele não é escolhido, ele põe a bola debaixo do braço e vai para casa, né? Fala o quê? Vão ficar jogando com a minha bola? É ruim, hein? Né? E o moleque que é esperto, que não é bobo nada, que menino é muito esperto, ele escolhe os melhores que ele encontra, né? Eu já fiquei de fora de muito time já. Né? Aí quando você está em terra de cego, se você tem um olho só, você é rei, como diz o ditado, né? Aí dependendo do lugar, você é escolhido logo, mas você fala: esse povo não sabe nada, né?
Irmãos, Jesus está escolhendo os seus discípulos. E eu mesmo já ouvi pregações dessa tonalidade, e faz sentido. Ele escolheu Levi, ele escolheu Mateus. Talvez você não escolheria, talvez eu não escolheria. Não, esse camarada aí não. Olha o jeito dele, olha as coisas que ele já fez. Olha o currículo dele, olha a capivara dele. Não. Sabe o que é engraçado? Que quando a gente fala de Levi, a gente sempre acha que Levi é o nosso vizinho. E eu vim dizer para vocês que o Levi é você. Deus olhou para você, aceitou você, acolheu você. Porque a gente sempre pensa que é o outro, né? E a gente fica com uma humilde soberba olhando para o outro, né? Coitado do Totó, olha. Sabe, tem tom de humildade, é humildade coisa nada. É arrogância, é prepotência, é soberba, é tudo, menos humildade. E o Levi sou eu. A gente olha para os personagens bíblicos e a gente quer ser os heróis das histórias. A gente quer ser o Davi que derruba o Golias. A gente não quer ser o Davi que matou Urias. A gente não quer ser o Davi que está com o dedão de Natã no nariz dele. A gente se identifica com o Davi que derruba gigantes, que faz isso, que faz aquilo, que compõe salmos. Mas nós não queremos ser o Davi que está chorando porque Absalão está atrás dele, doido para matá-lo. A gente quer ser o Pedro que prega e 3.000 pessoas se convertem, mas a gente não quer ser o Pedro que escuta o galo cantando porque negou Jesus. E essas histórias estão lá para dizer que nós somos tanto um quanto o outro. E um e outro não são um e outro, é a mesma pessoa. O Evangelho produz no nosso coração gratidão a Deus, porque Deus me escolhe. E eu ouvi essa frase há poucos dias, apesar de mim. Apesar de mim, Ele me escolhe. Apesar de conhecer meu coração, Ele me escolhe. Apesar de conhecer a minha vida, Ele me escolhe. Apesar de conhecer minhas debilidades, minhas imperfeições, Ele me escolhe. Apesar de saber que tem muita gente melhor do que eu, Ele também me escolhe. Ele escolhe os outros, mas também me escolhe. Ele vocaciona os outros, mas também me vocaciona. Ele chama os outros, mas Ele também me chama. E o texto então fala de Jesus e os pecadores. Versículo 15 diz que Jesus estava sentado à mesa na casa de Levi, e junto com ele tinha muitos publicanos e pecadores. E o texto diz assim: porque eram muitos, e também o seguiam. Os fariseus, que são esse grupo de pessoas religiosas que estão perseguindo Jesus, eles criaram leis, inúmeras leis, muitas leis, para que as pessoas ficassem oprimidas, para que elas pudessem ficar sem esperança, sem expectativa. Deus deu a Moisés 10 mandamentos. Os fariseus conseguiram fazer de 10 mandamentos 600 e tantas leis, do tipo assim: não coma sem lavar as mãos, do tipo não ande mais do que tantos metros ou quilômetros por dia, e por aí vai. Use os copos, mas lave-os primeiro antes de usar. Não coma sem lavar as mãos. Isso é um monte de leis. E as pessoas ficavam oprimidas, sobrecarregadas. E todo mundo que não se encaixava nesse modelo dos fariseus eram reprimidos, eram desprezados. E Jesus tem uma multidão que o acompanha para onde ele vai. E Jesus é acompanhado por pecadores. Quando eu li esse texto, sabe o que me veio à mente na hora? O Salmo 1, que diz que não é para o homem andar com os ímpios, nem fazer isso com os tais, nem se sentar na mesa dos escarnecedores. Eu lembrei desse salmo na hora. Eu acho que esse texto faz uma alusão sutil ao Salmo 1. O curioso é que num primeiro momento parece que Jesus desobedece o Salmo 1, né? Porque ele está com esses camaradas, sentado à mesa com eles. Vai escolher mal companhia assim lá não sei aonde, né?
Vai ter gosto ruim para ter gente por perto assim como Jesus? É o que os fariseus achavam. Ele está à mesa com esses homens, talvez mulheres, o texto não explica, né? Só fala de pessoas, essa é a expressão. Na verdade fala no feminino, né? No masculino, perdão. Mesmo sendo perfeito, Jesus não sofria de um fascínio por andar com pessoas perfeitas. Se alguém que já viveu no mundo tinha condições de ter tal exigência, seria Cristo. Sendo perfeito, ele andou com imperfeitos. Irmãos, nós, muitas vezes imperfeitos, buscamos pessoas perfeitas. Se você é casado, você sabe por que o seu casamento às vezes não vai do jeito que você quer. Porque a sua esposa é imperfeita, ou porque seu marido é imperfeito, não é assim? Não é você que é imperfeito, é ele ou ela que é. A gente vive nessa perspectiva na vida. A gente vive a vida a partir desse prisma. O texto está mostrando para nós o quanto Jesus era aquilo que a palavra diz que ele era. Eu li um livro esses dias, eu comentei sobre esse livro. O livro chama-se O Anticristo, foi escrito pelo filósofo Nietzsche, um alemão. E o Nietzsche é um camarada muito ousado. E ele fala coisas do cristianismo que merecem ser ouvidas, merecem ser pensadas. Ele tem uma frase muito curiosa. Ele diz que se houve um cristão que pisou nesse mundo, esse cristão era Cristo. E é verdade, gente. Se houve um cristão que pisou esse mundo, esse cristão era Cristo. Cristo é o cristão perfeito, Cristo é o homem perfeito, Cristo é o Filho de Deus. É lógico que quando ele fala, ele talvez tenha isso em mente, porque ele tinha conhecimento de teologia, ele era de família cristã, ele era filho de pastor luterano, mas não é exatamente isso que ele tem em mente, mas dá para entender que ele também tem isso em mente, tem outras coisas, mas também tem isso. Então tem verdade nisso. Cristo é perfeito naquilo que faz. Como é que é a nossa lida, como que é o nosso tratamento, como que é a nossa convivência com os pecadores? Sabe, a missão que a gente tanto prega que a igreja tem, depende disso, irmãos. Se ninguém quiser andar com os homens e com as mulheres que estão vivendo sem Deus e que são do jeito que são, como é que eles poderão ouvir o Evangelho? Eu pergunto para você, e você não precisa me responder para eu ouvir não, mas pensa nisso. Sabe aquele menino que bate no seu filho na escola, ou aquele vizinho chato, ou aquele fulano que você conhece, sem Deus? Eu estou falando de pessoas sem Deus. Quem é que vai se aproximar dele e falar do Evangelho para ele? Quem é que vai enxergar nele uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, ainda que ele seja perdido em seus próprios pecados? Jesus dizia que o sal não tem valor se ficar dentro do saleiro, ou se perder o sabor. De que adianta você ter a luz e colocá-la debaixo de uma cama com uma manta, com um edredom? Ela pode alumiar estando debaixo de uma cama tapada? A luz é para ser posta no alto, onde ela possa alcançar as trevas. O sal não tem valor se ele não for misturado a alimentos. Sozinho, o sabor dele não tem utilidade alguma, só tem utilidade quando unido a outra coisa, a outra substância, a outro alimento. Em algum momento da vida a gente se desvirtuou daquilo que Cristo nunca pretendeu que acontecesse conosco. Que o Senhor possa abrir os seus olhos e amolecer o seu coração para você entender que os pecadores a quem você conhece, eles podem conhecer a Deus simplesmente se você partilhar da vida deles, simplesmente se você estiver perto deles.
por fim não, ficou longo aqui as estruturas que eu separei. O texto fala de Jesus e dos discípulos. Os discípulos estão junto com Jesus vivendo tudo isso. Jesus está junto com Levi, e já tem 4 discípulos vocacionados antes de Levi. E eles estão ali com Jesus na casa de Levi, sentado à mesa, junto com publicanos, junto com pecadores. Os discípulos estão participando, não apenas da pregação de Jesus, mas da vida de Jesus, das ações de Jesus. Eles estão ali vivendo aquilo que Jesus está vivendo. Eles não tinham um mestre que ficava dizendo o que é que devia ser feito. Eles tinham um mestre que fazia aquilo que o mestre mesmo dizia que devia ser feito. Pensando na linguagem de Salomão, quando ele escreve em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. É isso que Jesus faz. Jesus ensina aos discípulos no caminho em que eles devem andar, e não o caminho, não é apontando, ó, é lá, mas é aqui, ó, vem cá do meu lado, e onde eu for você vai comigo. É isso que ele fazia. E os discípulos são interpelados pelos fariseus, né? Os escribas dos fariseus. O escriba era o copista da lei, aquele que fazia cópias do texto sagrado. Eles, vendo Jesus ali acompanhado de pecadores e publicanos, disseram, versículo 16, eles perguntam para os discípulos, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Eram judeus, eram estudiosos da lei de Moisés, e logicamente eles percebiam que Jesus estava se associando com pessoas que não deveriam estar perto dele. A lógica do fariseu é essa. Por que você está com essa gente? Por que você está acompanhando desse povo? Por que o mestre de vocês, por que o Senhor de vocês está assim? Jesus ouve essa interpelação, Jesus ouve esse questionamento. Então tem o último ponto. Jesus e os escribas dos fariseus. Os escribas questionam as ações de Jesus. Eles não compreendem o porquê que Jesus age do jeito que age. E Jesus diz simplesmente para eles essas palavras tão conhecidas: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus simplesmente diz para os fariseus: vocês não entenderam a minha missão, vocês não entenderam por que eu vim, para que eu vim. Eu vim para chamar homens como Levi. Eu vim para chamar homens como esses homens que vocês estão vendo. Porque quem está são não procura o médico. Procura o médico quem está doente. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. As pessoas não fazem prevenção, elas fazem remediação. A vaca já foi para o brejo, ela vai para o médico. É assim que funciona de forma geral. E Jesus está falando disso, os sãos não precisam de médico. O médico tem o seu conhecimento para aplicar sobre aquele que está doente. Aí ele diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aqui ele não diz, mas o restante da escritura diz, que olhando dos céus para a terra, Deus não viu um justo sequer. Os fariseus se achavam justos ao ponto de dizer para Jesus que Jesus estava fazendo errado. E Jesus disse para eles, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar? Ore ao Senhor. Se você se sente um pecador perdido, talvez, sem esperança, é só uma percepção sua, mas há esperança para você, porque Jesus veio para pecadores mesmo. Se você está com um coração exaltado, como os fariseus tinham um coração exaltado, se humilhe diante de Deus, peça a Deus perdão. Se você reconhece que precisa de um coração mais compadecido, mais generoso, mais misericordioso, diga para Deus. Eu não sou um homem perfeito dizendo para vocês que vocês são imperfeitos. Eu sou um homem que também lida com tudo isso. Eu também tenho um sentimento muito soberbo em muitas vezes. Me acho superior às pessoas em muitas vezes. Isso é pecaminoso, isso é errado, isso não agrada a Deus.
E eu preciso reconhecer o meu pecado diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe e me ajude a fazer de forma diferente. Me ajude, me ensine. Senhor, obrigado. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Esse povo é amado pelo Senhor, o Senhor nos ama. Aqui tem um grupo de pessoas e um grupo de pecadores, homens e mulheres imperfeitos. O Senhor conhece isso perfeitamente. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o coração de cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão. Mas o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor morreu para dar a nós vida eterna. O Senhor morreu para dar para nós vida nova. O Senhor morreu para dar para nós a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que santifica, que transforma, que aperfeiçoa. Espírito Santo, faça em nós a obra que o Senhor já iniciou, complete, aperfeiçoe em nós a obra que o Senhor já iniciou. Ajude esta igreja a ser uma igreja amável com os pecadores. Eu não estou falando de tolerar o pecado das pessoas, não é nem isso que o texto diz. Mas é simplesmente estar perto dos pecadores. O Senhor fez aquilo que fariseu algum fazia, aquilo que judeu fundamentalista algum fazia, Senhor. O Senhor de fato quebrou tradições e tradicionalismos que haviam sido instituídos há tanto tempo, e isso gerou inclusive as perseguições que o Senhor sofreu. Ajuda esta igreja, ajuda este povo, ajude cada um de nós a sermos misericordiosos, não apenas para quem está aqui do nosso lado na igreja, mas para aqueles que estão lá fora, distância de nós. Deus, a tua igreja não pode apenas ouvir a mensagem da misericórdia, ela precisa se pôr nesse lugar da misericórdia. Isso precisa acontecer a partir de cada família, no casamento desses irmãos aqui, no esposo, o esposo sendo assim para a esposa e vice-versa. Isso precisa acontecer aqui nas nossas relações fraternas uns com os outros. Isso precisa se expandir lá para fora, no trabalho, nos estudos, nas relações outras que todos nós temos, Senhor. Nos ajude, e que haja gratidão no nosso coração, porque o Senhor também veio por nós. O Senhor veio para nós doentes, que precisam de médico. O Senhor é o médico do nosso espírito, da nossa alma, aquele que tem perdão aquele que tem poder para curar a doença que mata, que nos distancia do Senhor, que é o pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado. A esperança para todos nós, que nós possamos nos voltar para o Senhor. Espírito Santo, amoleça o nosso coração, quebrante o nosso coração e ajuda-nos no teu poder viver a tua palavra. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.